Olá pessoal, aqui estamos nós de novo, com muita alegria, muita satisfação, trazendo coisas a respeito das músicas de Bob Dylan, sempre agradecendo aos likes, aos compartilhamentos, aos inscritos, e por favor divulguem, deem like. O nosso intuito aqui é trazer conhecimento, entretenimento, enfim, cultura. O nosso objetivo aqui não é outro senão esse. Muito obrigado. E hoje nós vamos falar de uma música composta para o álbum Tempest, que foi esse álbum aqui, é o 35º da carreira de Dylan, foi gravado entre janeiro e março de 2012, foi lançado em setembro de 2012, e desse álbum aqui eu já trouxe a Tempest, que é uma música composta com referência ao Titanic. É uma das músicas longas de Bob Dylan, né? Aquela trilogia de músicas com mais de 15 minutos de Bob Dylan que eu trouxe aqui para vocês. Então, o Tempest de 2012 era o ano do cinquentenário de carreira de Bob Dylan, né? Porque o primeiro álbum dele foi em 62, 2012, 50 anos. Então, cinquentenário de carreira artística, comemorados aí com o lançamento de um excelente álbum, né? 35º álbum de carreira, excelente álbum, tanto é que a Rolling Stone, uma das mais prestigiosas revistas especializadas em música do mundo, deu para esse álbum 5 estrelas. Né? Esse álbum também foi terceiro lugar nos Estados Unidos, terceiro lugar no Reino Unido, então realmente ele foi com muita justiça, muitíssimo celebrado. Né? E desde, entre aspas, seu retorno em 97, 2012 já eram 15 anos de uma atividade intensa, ininterrupta de Bob Dylan, praticamente ininterrupta, álbuns assim, muitas composições seguidas, considerando a idade, né, dele, em 71, em 2012 ele já estava aí com 71 anos, recentemente eu comentei aqui, 24 de maio, ele comemorou aí 84 anos. E em 2020 ele já lançou mais um álbum, Hogan How the Ways. Então a idade não interfere na capacidade criativa desse grande cara que é o Bob Dylan, né? E sobre isso a gente vai contar alguma coisinha a respeito sobre isso daqui a pouquinho, né? Então eu estava dizendo que desde o Time Out of Mind de 97, que foi, como coloquei entre aspas, o seu retorno, né? Tá aqui, eu já trouxe aqui alguma coisa dele, inclusive mais de uma até. Eu trouxe, por exemplo, Highlands, e vai vir mais coisas, né? Mas esse álbum veio após o Under the Red Sky de 90. Nesse período aí de 90 a 97, o Dylan só lançou Bootleg Series, o Under the Red Sky de 90, por sinal, veio logo em seguida o All Mercy de 89, e 89 estava encerrando um período terrível de seca criativa que foi praticamente todos os anos 80. Enfim, foram praticamente 15 anos com pouca produção, em se tratando de Dylan, e seguidos de 15 anos muito intensos, que culminou aí com esse fantástico álbum chamado Tempest, e que nós vamos trazer aqui o Roll On John. Eu tenho uma outra observação a fazer, que justamente nessa época de seca criativa do Dylan, ele comentou, eu comentei que ele já havia declarado, comentado, de que pensava em encerrar a carreira como compositor, porque ele já tinha um cabedal de músicas suficiente para passar o resto da vida se apresentando no palco, que é uma coisa que ele sempre amou fazer. Aí a gente vê que o Dylan tem alguma coisa de metamorfose ambulante, né? Porque depois desse retorno triunfal em 97, com esses 15 anos bastante intensos de criação, ele já, por ocasião justamente desse álbum, Tempest, de 2012, numa entrevista justamente para a Rolling Stone, que a gente já comentou aqui a respeito dessa revista,
ele declarou o seguinte, né, a respeito dele prosseguir compondo, mesmo tendo já mais de 70 anos na ocasião. Ele disse o seguinte: eu continuo compondo porque são pessoas diferentes, no mundo diferente, com ambientes e idades diferentes, e não há motivo para elas seguirem ouvindo músicas compostas por mim há décadas. Se eu quiser prosseguir, eu preciso sempre de novas canções, não necessariamente para fazer álbuns, mas para tocar para o público. Então, que legal, né? Eu acho isso bastante interessante. Ele sempre, assim, sempre teve enorme consideração com o público, muito mais do que com a crítica, né? Com a crítica ele sempre teve aí uma série de pendengas aí, né? Então, com esse comentário dele de que precisa continuar compondo para continuar se apresentando e sempre com novidades. Caramba, Never Ending Tour na veia, né? A tour que nunca acaba. Eu acho isso bastante bacana. Bom, vamos falar um pouquinho agora da música especificamente, Hold On John. É uma música muito cativante, muito bonita e feita para John Lennon. Uma música que tem toques de misticismo também com relação ao John Lennon, né? E quanto ao porquê deles, quando eu disse que ele tem pendengas com a crítica, né? Porque tem às vezes alguns repórteres bastante chatos, né? Bastante impertinentes. Aí alguém pergunta para ele por que ele foi fazer música para o John Lennon só mais de 30 anos depois da morte de John Lennon. E ele foi muito, Dylan foi muito simplista. Olha, Dylan disse que simplesmente foi quando lhe deu vontade. Ele fez a música quando ele deu vontade de fazer, né? E o momento lhe parece tão adequado quanto qualquer outro, tão bom quanto qualquer outro, né? Então ele só fez uma ressalva de que ele, apesar de ter composto essa música para esse álbum em 2012, poderia até não ter sido lançado nessa ocasião, porque ele ficou muito dúvida se a música combinaria com o restante do contexto do álbum, né? No todo do álbum ele ficou em dúvida se ela se encaixaria bem, se ela combinaria bem, e ele resolveu correr o risco e acabou lançando essa Roll On John no álbum Tempest, né? E tem algumas, eu vou comentar aqui rapidamente alguns versos, né? E a primeira estrofe, por exemplo, ele diz: é, ele se virou e se afastou devagar, eles lhe deram um tiro nas costas e ele foi ao chão. Ilumine com sua luz, siga adiante, você brilhava tanto, vá em frente, John. Essa estrofe, isso aqui, essa estrofezinha é na verdade um refrão, né? A partir do ilumine com sua luz, siga adiante, você brilhava tanto, vá em frente, John, né? E o final da música eu também acho muito bonito. A última estrofe diz: Santo anjo do Senhor, na floresta da noite, cubram seu corpo, deixem-no dormir. Ilumine com sua luz, siga adiante. Você brilhava tanto, vá em frente, John. Então, pessoal, é isso que nós resolvemos trazer para hoje, Roll On John. Eu espero que tenham gostado. E na semana que vem a gente volta com mais um Bom Dia, Bob Dylan.